Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer esse tapete retangular, que é muito fácil e fica muito bonito. E essa peça que vocês estão vendo, ficou medindo 68 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. E foi trabalhada com fio número 6 e agulha de 3,5 milímetros. E eu gastei 140 gramas do barbante marrom e 235 gramas do barbante rosa. Transformando essas gramas em metros, eu gastei 160 metros do marrom e 255 metros do barbante rosa. Eu trabalhei com fio 6, mas se você preferir, pode trabalhar no 8 e agulha número 4, que também fica muito bom. E essa peça eu também trabalhei usando a mesma técnica que eu trabalhei o tapete que eu postei na semana passada, que é, aqui no corpo do tapete eu trabalhei voltas, completas aqui contornando ao redor de toda a peça e fui fazendo uma volta pelo direito, uma volta pelo avesso. Essa técnica, como eu já falei semana passada, eu aprendi com a Edneia Sinatra, inclusive vou deixar aí embaixo no primeiro comentário alguns links de alguns passo a passos que ela fez usando essa técnica. E algumas pessoas me perguntaram, por que você está trabalhando uma volta no direito e outra no avesso? Bom, porque trabalhando assim não tem perigo de entortar aqui a peça, ela fica bem retinha no chão. Se a gente faz tudo pelo lado direito, ela vai repuxando e ficando torta para o lado. E trabalhando com essa técnica de uma volta pelo direito, uma volta pelo avesso, fica retinho e não entorta o trabalho. Bom, então eu trabalhei toda essa parte aqui dos bloquinhos de 3 pontos altos, fazendo uma volta pelo direito e uma pelo avesso. E depois trabalhei o bico, fazendo todas as voltas pelo lado do direito. E ficou assim como vocês estão vendo. Eu achei muito bonita a peça, espero que você goste também. Se gostar, por favor, deixe o seu like e o seu comentário. Bem, então é isso, agora vamos ao passo a passo. Bem, então vamos iniciar trabalhando um cordão de correntes com 32 correntes. Depois de fazer essas 32 correntes, eu vou contar 5 correntes voltando atrás, contando a partir dessa última que fiz. 1, 2, 3, 4 e 5. E na quinta corrente, eu trabalho um ponto alto. Em seguida, faço mais 2 pontos altos usando as próximas 2 correntes que eu tenho na base. Então, está assim aqui o início do meu trabalho. Essas correntes que eu voltei atrás, elas não vão valer um ponto alto, elas vão servir para eu virar aqui o canto da próxima volta. Então, eu trabalhei aqui um grupo com 3 pontos altos, 1, 2, 3. Agora, eu faço uma corrente, pulo uma corrente de base e a partir da segunda, eu trabalho mais 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Aqui estão os 3 pontos altos, usando 3 correntes de base. Agora, uma corrente, pula um, a partir da segunda, faço mais 3 pontos altos, usando 3 correntes de base. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos por toda essa volta. Quando chegarmos lá no final, nós teremos o total de 7 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente, pulando uma corrente de base. E vai sobrar aqui vazia a última corrente que eu tenho no meu cordão. Bom, então, eu vou fazer aqui o meu e venho. Bem, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente, pulando um de base, restou vazia essa última corrente. Então, aqui eu faço uma corrente, laço e venho nessa última corrente que eu tenho aqui e trabalho um ponto alto. Bem, então, aqui eu encerrei a minha primeira volta. Agora, vamos iniciar a segunda volta, subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Depois de subir essas 3 correntes,
eu viro essa primeira volta pelo lado do avesso e agora trabalho aqui a minha segunda volta. Então, depois das 3 correntes, eu venho aqui nesse intervalo de base e faço mais 2 pontos altos. Aqui está, fiz um grupo com 3 pontos altos, agora faço uma corrente, venho no próximo intervalo de uma corrente e faço 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, é só fazer uma corrente, vir no próximo espaço aqui de uma corrente, trabalhar mais 3 pontos altos. E vamos assim por todos os intervalos de uma corrente que nós temos aqui na base. Então, vou fazer o meu até chegar aqui para virar o canto e venho mostrando como vamos fazer. Aqui está, trabalhei os grupos de 3 pontos altos em todos os intervalos de uma corrente e cheguei aqui no final dessa lateral. E logo depois desses 3 pontos altos, eu tenho aquelas correntes que eu voltei atrás para trabalhar o meu primeiro ponto alto da volta de base. Bom, então, depois desses 3 pontos altos, eu faço uma corrente, agora vamos virar aqui o canto. Então, para virar o canto, eu venho nessas correntes e pegando por baixo delas, eu trabalho 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, eu faço 2 correntes, 1, 2, laço, volto aqui. No mesmo intervalo de correntes, trabalho mais 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, faço mais 2 correntes, 1, 2, volto no mesmo intervalo e faço mais 3 pontos altos. Bem, então, ficou assim, virando aqui o canto para o lado de cá. Se você tiver o ponto muito apertado, você pode trabalhar 3 correntes aqui entre esses grupos de 3 pontos altos. Para mim, 2 correntes é suficiente para virar aqui e não repuxar o meu canto. Bom, depois que virou, é só caminhar com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo que nós temos de base até encontrar o próximo canto. Então, eu vou fazer aqui o meu e venho mais uma vez virando o canto lá com vocês. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e encontrei aqui o meu canto. Então, aqui no final, nós vamos fazer assim. Depois desse grupo, faço uma corrente, venho pegar aqui por detrás desse ponto alto e aqui eu trabalho 3 pontos altos. E deixa eu falar uma coisa aqui. Essa ponta, se você quiser, você já pode começar arrematando. Então, aperta aqui bem e atravessa pelo meio desse ponto alto aqui. Então, olha, passou aqui pelo meio do ponto alto, agora a gente prende embaixo dos próximos 3 pontos altos que a gente for trabalhar aqui, depois corta bem rente onde sair a pontinha que já está arrematado. Bom, depois desses 3 pontos altos, então, eu vou fazer as 2 correntes para virar o canto e vou trabalhar mais 3 pontos altos, pegando aqui nesse mesmo ponto de base. E depois que fez esses 3 pontos altos, para fechar a volta, nós vamos trabalhar meio ponto alto. Então, eu vou laçar a linha na minha agulha e venho aqui. Nas 3 correntes que eu fiz para iniciar a volta e na terceira corrente, eu vou introduzir a agulha pelo meio, vou buscar uma linha e fico assim, com 3 linhas na agulha. Agora, eu laço e tiro todas elas. Então, aqui, meio ponto alto. Bem, então, encerramos a nossa segunda volta. Agora, vamos iniciar a terceira volta. Eu vou começar subindo 3 correntes, 1, 2, 3. E depois de trabalhar essas 3 correntes, então, eu vou virar a minha peça e vou ficar com essa última volta que eu fiz pelo lado do avesso. Então, vai ser sempre assim para iniciar aqui as nossas voltas. Depois de subirmos as 3 correntes, nós sempre viramos a peça e ficamos com a última volta que fizemos com o avesso aqui voltado para nós. Bom,
E depois de virar, então, nós sempre vamos trabalhar mais 2 pontos altos pegando aqui no intervalo. Então, aqui está, trabalhei um grupo com 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente e logo à frente, eu tenho essas duas correntes que viram aqui meu canto. Então, em todas as duas correntes que nós temos, virando aqui os nossos cantos, nós vamos trabalhar um leque com 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos. Todos os 4 cantos serão trabalhados dessa maneira. Esse aqui nós vamos sempre completar quando encerrarmos aqui a nossa volta. E depois que vira o canto, é muito simples. É só ir trabalhando uma corrente, 3 pontos altos em cada espaço de uma corrente que nós temos de base. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, vem no próximo espaço e trabalha mais 3 pontos altos. E vamos assim, então, até encontrar o canto. Vou fazer o meu até no canto e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e encontrei meu próximo canto. Então, depois desse grupo, faço uma corrente e venho trabalhar o leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Depois de fazer o leque, então eu faço uma corrente de separação, venho no próximo canto e aqui trabalho outro leque. Bem, então ficou dessa maneira, virando aqui na parte mais estreita da terceira volta. Agora é só ir caminhando com uma corrente 3 pontos altos em cada espaço de uma corrente até o último espaço. Então, vou fazer o meu e venho encerrando aqui a volta junto com vocês. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e cheguei aqui no finalzinho da minha volta. Então, depois desses 3 pontos altos, eu faço a minha corrente, laço e venho no último intervalo aqui onde eu já tenho esses 3 pontos altos, e aqui eu vou completar esse último leque fazendo mais 3 pontos altos. E depois que fez os 3 pontos altos, então laça e vai trabalhar aqui meio ponto alto, pegando na terceira corrente, que é para encerrar aqui a terceira volta. Então, fico sempre com 3 linhas assim na agulha e depois tiro todas elas de uma vez. Então, aqui está, encerrei a minha terceira volta. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Eu vou começar subindo 3 correntes. Então, olha, todas as voltas serão fechadas com o meio ponto alto, igual mostrei aqui já para vocês. E todas as vezes que formos começar a próxima volta, vamos subir essas 3 correntes e em seguida viramos a peça e ficamos com a última volta que fizemos com o avesso voltado aqui para nós. E em seguida, trabalhamos mais 2 pontos altos no mesmo intervalo onde subimos as 3 correntes. E assim, nós formamos aqui o nosso primeiro grupo de 3 pontos altos da quarta volta. Em seguida, é só ir caminhando com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo até encontrar o canto. Então, vou fazer o meu até no canto e venho. Aqui está, trabalhei 3 pontos altos em todos os intervalos de uma corrente e encontrei o meu canto. Então, no canto, nós sempre vamos trabalhar os leques idênticos, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos, pegando aqui nessas 2 correntes do leque de base. Então, depois desses 3 pontos, eu faço uma corrente e venho no intervalo aqui de 2 correntes e trabalho o meu leque. Depois de completar o leque do canto, aqui na quarta volta, nós vamos fazer uma corrente, vamos laçar e logo à frente tenho esse intervalo de uma corrente. Nele, eu faço 3 pontos altos.
Depois desses 3 pontos altos, então, faço uma corrente, encontro as duas correntes do leque do canto. Então, aqui repito outro leque igualzinho ao que nós estamos fazendo nos cantos. Aqui, olha, todas as vezes que você completar aqui esses primeiros 3 pontos altos e fizer as duas correntes, antes de vir trabalhar os próximos 3, você pode pegar aqui e dar uma puxadinha nele para cá, que fica melhor ainda. E depois que puxar, trabalhe os 3 pontos altos. Então, ficou assim na lateral mais estreita aqui da quarta volta. Agora é só seguir com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo, leque sobre o leque do próximo canto, e vamos assim, então, até encontrar o início da volta. Vou fazer o meu até lá encontrar o início e venho encerrando aqui junto com vocês. Aqui está, trabalhei todo o restante com o padrão que orientei. Depois de fazer o leque, fiz 3 pontos altos e aqui encontrei o início da minha volta. Então, depois desses 3 pontos, é só fazer uma corrente, vir aqui, onde já trabalhamos os 3 primeiros pontos da volta, e nesse mesmo espaço fazer mais 3 pontos altos. E depois desses 3 pontos altos, então, nós laçamos e vamos vir na terceira corrente que fizemos para iniciar essa volta. Vamos introduzir a agulha pelo meio e vamos trabalhar o meio ponto alto. Então, aqui encerramos a nossa quarta volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 5. Para começar, eu subo 3 correntes, 1, 2, 3, viro a peça. Fico com a última volta, com o avesso voltado para mim, e trabalho mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo onde subi as 3 correntes. Então, vocês estão vendo que é muito fácil de trabalhar essa peça. Sempre repetindo, né, o mesmo padrão. A única diferença que vai acontecendo aqui é que a cada volta que nós fazemos, nós aumentamos um bloquinho em cada uma das laterais. Então, aqui na volta de base, eu fiz aqui entre um leque e outro aqui do canto, na parte mais comprida, o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos. Nessa volta, eu vou fazer 9. E aqui na lateral mais estreita, eu fiz na volta de base apenas um grupo de 3 pontos. E nessa aqui, eu vou fazer 2 grupos de 3 pontos separados por uma corrente. Bom, então, depois desses 3 aqui do canto, eu faço uma corrente, venho no próximo intervalo, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Depois de fazer esses 2 grupos de 3 pontos, então, faço uma corrente, encontro aqui o leque do canto. Sobre ele, trabalho outro leque. E depois de trabalhar aqui o leque do canto, então, é só ir caminhando uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo que nós temos, outro leque sobre esse leque, 2 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente, usando esses 2 intervalos que nós temos aqui na lateral mais estreita, outro leque e grupos de 3 pontos altos em todos os intervalos de uma corrente que nós temos. Então, vou fazer a minha, seguindo essa orientação, e venho mais uma vez aqui, encerrando essa volta com você. Aqui está, trabalhei a quinta volta, seguindo o padrão que orientei. E a quinta volta, eu vou encerrar um pouquinho diferente das outras, porque eu vou trocar a cor do barbante. Mas, se você for continuar trabalhando com a mesma cor, então, você fecha a volta igualzinho nós já fechamos as voltas anteriores. Bem, então, vamos lá. Todas as vezes que formos trocar a nossa linha, então, nós vamos fechar da seguinte maneira. Faço aqui uma corrente, depois desse grupo de 3 pontos altos, faço os 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo onde já trabalhei esses primeiros 3. E depois de trabalhar esses últimos 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. E depois das 2 correntes, então, venho na terceira corrente que fiz aqui para iniciar essa volta, introduzo a agulha pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Então, todas as vezes que formos trocar a cor da linha, nós vamos fechar dessa maneira.
Depois que prendeu aqui o baixíssimo, laça mais uma vez, estende um pouquinho a laçada e corta o barbante. Bem, e depois que cortar aqui o barbante, então você vira já aqui a sua peça para o lado do avesso, essa última volta aqui, e para arrematar essa ponta, atravessa ela pelo meio dessas duas correntes que nós fizemos aqui para encerrar a volta. Aqui está, atravessei a ponta pelo meio das duas correntes aqui do canto, depois nós vamos trabalhar aqui um leque pegando nessas duas correntes, e então, de novo, nós vamos prender nessa ponta embaixo dos pontos do leque, depois é só cortar bem rente aqui onde sair a ponta que já está arrematado. Agora, nós vamos trabalhar com essa linha rosa, então eu vou amarrar a linha num outro canto que não seja esse que eu acabei aqui de fazer o arremate aqui da ponta. Bom, então venho nesse outro leque e pegando nas duas correntes, eu amarro o barbante bem no meio aqui desse intervalinho de duas correntes. Aproveito aqui e já prendo a pontinha embaixo dos próximos pontos altos que eu for trabalhar. E depois de amarrar a linha, eu vou buscar aqui para frente e vou subir 3 correntes. Notem que eu estou com essa última volta que eu fiz com o avesso aqui voltado para mim. Bom, então, depois de subir as 3 correntes, eu faço ainda mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Então, aqui está, trabalhei os 3 primeiros pontos altos da sexta volta. E agora é só fazer uma corrente e vir trabalhar mais 3 pontos altos no próximo intervalo. Então, o padrão não vai mudar. O que mudou aqui foi a troca de cor, mas o padrão para trabalhar continua o mesmo, esses grupos de 3 pontos altos separados aqui por uma corrente. Então, faz a corrente, vem no intervalo e trabalha 3 pontos altos. Então, trabalhei os 3 pontos altos em todos os intervalos de uma corrente e encontrei aqui o canto. Então, chegando no canto, nós fazemos aqui a corrente de separação e trabalhamos um leque sobre o leque da base. Então, aqui está o meu leque virando o canto. Os leques continuam iguais, né? 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, em todos os cantos, a mesma coisa. E todo o restante, uma corrente e 3 pontos altos no intervalo de uma corrente de base. Vamos, né, então, fazendo esses 3 pontos altos em todos os intervalos. Não pulamos nenhum. Bem, então, é só isso para trabalhar a sexta volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a minha volta de número 6, seguindo o padrão que orientei. Aqui no final, eu já fiz mais 3 pontos altos que foram trabalhados nas correntes do leque, onde eu iniciei aqui a minha volta com esses primeiros 3 pontos altos. E aqui, então, nós vamos fechar com meio ponto alto. Então, eu laço, venho na terceira corrente, introduzo pelo meio e trabalho aqui o meio ponto alto. Então, aqui nós encerramos a nossa volta de número 6. E agora, então, segue com o mesmo padrão que nós fizemos aqui nessas primeiras 5 voltas com o marrom. E no rosa, eu também vou fazer 5 voltas. Então, vamos trabalhando de 5 em 5 voltas. 5 no marrom, agora 5 no rosa e depois mais 5 com o marrom. Bem, então, aqui, essa volta é a de número 6. Então, a primeira que eu fiz no rosa. Então, 6, 7, 8, 9 e 10. Até a volta de número 10, eu vou continuar com essa mesma cor de barbante. E agora, para continuar, é o mesmo padrão que nós já fizemos nas voltas iniciais aqui com o marrom. Depois de fechar com o meio ponto alto, é só subir as 3 correntes, virar a peça e vir trabalhar mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo onde subimos as 3 correntes.
Então, estão aqui os 3 primeiros pontos altos da volta 7. Agora, é só ir caminhando com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo. E vamos seguindo, então, com esse padrão até encontrar aqui o canto. E encontrando o canto, então, fazemos um leque nas duas correntes que viram aqui na base. E o leque é sempre igual. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então, como é bastante repetitivo, eu não vou filmar aqui o meu até na volta de número 10, que é até onde eu vou aqui com o barbante rosa. Eu vou continuar trabalhando com o padrão que orientei vocês até aqui, até eu completar 5 voltas com o rosa. E quando eu completar essas 5 voltas, então, terei chegado na volta de número 10, aqui contando desde a primeira volta que nós fizemos aqui no nosso trabalho. Então, vou fazer o meu e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei as 5 voltas com o rosa, 1, 2, 3, 4, 5, e no total, eu tenho aqui desde a minha primeira volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas. E para você se guiar aí melhor no trabalho, eu vou contar aqui os grupos de 3 pontos altos que eu tenho na minha volta de número 10. Então, na lateral mais estreita, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 3 pontos altos. E na lateral mais comprida, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grupos de 3 pontos altos. E aqui no final da minha volta de número 10, eu fiz mais um grupo de 3 pontos altos, junto com esses primeiros 3 aqui, para completar esse leque. E como vou trocar a cor da linha, aqui nessa volta, para encerrar, eu vou fazer 2 correntes. E depois das 2 correntes, eu vou prender um ponto baixíssimo, pegando pelo meio da terceira corrente que eu fiz para iniciar essa volta. Depois do baixíssimo, eu laço mais uma vez e corto a minha linha. E assim que eu corto a linha, eu viro a minha peça e fico com essa última volta que fiz, com o avesso aqui voltado para mim. E para arrematar a ponta, então, eu de novo aqui entrelaço pelo meio dessas 2 correntes que fiz aqui para encerrar a volta. Bem, e agora eu vou trabalhar mais 5 voltas, seguindo o mesmo padrão que fiz desde o início até aqui, com o marrom novamente. Então, venho aqui no outro leque que não tem a emenda e amarro a minha linha. Bem, e depois de amarrar a linha, nós vamos subir 3 correntes para iniciar a volta de número 11. E depois das 3 correntes, então, eu trabalho mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo do canto. Então, aqui estão os meus primeiros 3 pontos altos da volta 11. Agora, é só ir fazendo uma corrente, 3 pontos altos no próximo intervalo. Uma corrente, mais 3 pontos altos no próximo intervalo. Então, o padrão vai continuar o mesmo. E eu vou seguindo, então, com os grupos de 3 pontos altos até encontrar o canto. Aqui no canto, faço o leque, né, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. E sigo, então, com os grupos de 3 pontos altos pela volta toda. Quando eu encontrar aqui o início, então, eu vou fazer mais 3 pontos altos aqui, né, no mesmo intervalo, e fechar essa volta com meio ponto alto. E vamos repetindo esse padrão até construir mais 5 voltas aqui com o marrom. Então, como é repetindo tudo que nós já fizemos desde o início até aqui, eu não vou filmar essas 5 voltas, vou fazer aqui as minhas e venho mostrando para você como é que ficou. Aqui está, trabalhei mais 5 voltas com o barbante marrom, seguindo o padrão que orientei, 1, 2, 3, 4 e 5 voltas. E aqui
eu totalizo desde da minha primeira volta o total de 15 voltas aqui na minha peça. Então, aqui, a primeira volta é essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 voltas. Bem, e a minha volta de número 15, aqui no final, eu trabalhei os 3 pontos altos para completar aqui meu último leque. E para fechar essa volta, eu vou fazer 2 correntes e vou prender um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar, porque aqui eu vou trocar a cor do barbante. Então, depois de prender o baixíssimo, eu laço mais uma vez e corto a minha linha. Bom, então, para começar o bico, a primeira coisa que eu vou fazer, depois de fechar aqui essa volta, vai ser virar a peça com o lado do avesso dessa última volta aqui, voltado aqui para mim. E antes de nós começarmos a trabalhar a volta, vou fazer 2 marcas aqui com vocês na lateral mais comprida da minha peça. Então, aqui na volta de número 15, eu tenho total de 19 grupos de 3 pontos altos na lateral mais comprida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 grupos de 3 pontos altos na lateral mais comprida. Bom, então, eu vou vir aqui no primeiro dos 19 e a partir dele eu vou contar 10 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10º grupo, eu vou colocar aqui uma marca, porque aqui nós vamos fazer uma diminuição na próxima volta. Faço a mesma coisa na lateral mais comprida do lado de cá. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10º grupo, fiz uma marca. Então, faça uma marquinha aí, você no seu tapete também, que fica mais fácil para saber o local da diminuição na lateral mais comprida. E na lateral mais estreita aqui, nós temos o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 3 pontos altos. E nessa lateral, então, não vou fazer nenhuma marca. Na lateral mais estreita, nós não fazemos marquinha. Agora, eu venho nas 2 correntes de qualquer um dos leques do canto. E nesse leque, então, eu amarro novamente o barbante rosa. Esse leque aqui que eu amarrei, ele vai entrar aqui para trabalhar na minha lateral mais estreita. E nós vamos fazer o total de 57 pontos altos na lateral mais estreita. E vamos distribuir da seguinte maneira. Então, depois de amarrar a linha, eu puxo aqui para frente e subo 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto dessa lateral mais estreita. Em seguida, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. E aqui, olha, enquanto vou trabalhando esses pontos altos, vou prendendo a pontinha da linha embaixo, assim já vou arrematando. Bem, então, um ponto alto para cada ponto alto, um ponto alto em cada intervalo de uma corrente. E aqui, olha, um detalhe nessa volta. Normalmente, quando nós fazemos voltas fechadas de pontos altos, costumamos trabalhar mais acelerado e, com isso, o nosso ponto aumenta de tamanho. E depois, fica com a impressão de que está abaulando. Então, não faça essa volta muito rápido, não solte os pontos nessa volta. Então, segure o tamanho dos pontos para que eles não fiquem muito soltos. Para que não dê a impressão de que está abaulando o tapete quando você completar a sua volta. Então, é só isso aqui. Nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto. E um ponto alto em cada intervalo de uma corrente. Vamos assim até encontrar o canto. Vou fazer o meu até no canto e venho. Aqui está
trabalhei com o padrão que orientei até encontrar o meu canto. E contando desde as 3 correntes que eu subi aqui para iniciar essa lateral, até esse último ponto alto que eu tenho aqui na base, eu fiz aqui 56 pontos altos. Agora, o ponto 57, eu vou trabalhar pegando por baixo dessas correntes aqui que viram o canto. Então, confira aí se você está com 57 pontos altos aqui nessa lateral mais estreita, porque vai dar certinho depois para nós trabalharmos o restante do bico. Então, depois que fez aqui os 57 pontos altos na lateral mais estreita, nós vamos fazer 2 correntes para virar o canto, 1, 2. E vamos começar agora a trabalhar a lateral mais comprida da peça. E na lateral mais comprida, nós vamos fazer o total de 84 pontos altos. Então, vamos distribuindo da mesma maneira que fizemos aqui na lateral mais comprida. Então, vou fazer um ponto alto aqui no intervalo de correntes. Então, esse aqui é o primeiro dos 84. Depois, eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. E um ponto alto em cada intervalo de uma corrente, até eu encontrar aqui a minha marca. Então, vou fazer o meu até chegar nesse grupinho aqui que está com a marca e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei até encontrar o grupo que está com a marca. E desde esse primeiro aqui até aqui, eu fiz 41 pontos altos. Agora, eu vou fechar 2 pontos altos juntos sobre esse grupo aqui. Então, faço da seguinte maneira: laço, venho no primeiro ponto alto desse grupo, e aqui eu vou iniciar um ponto alto. Então, começo, tiro apenas 2 linhas, não fecho. Laço de novo, venho no ponto alto que tenho logo à frente, e começo aqui mais um ponto alto. Então, tiro só as 2 primeiras linhas da agulha. Então, aqui estou com 2 pontos altos abertos na minha agulha. Agora, eu vou laçar e vou tirar todas as linhas. Então, aqui eu fechei 2 pontos altos juntos e diminuí um ponto, porque agora esses 2 equivalem a apenas um aqui na laçadinha em cima. Bom, então, esse aqui é o meu ponto 42. Agora, faço o ponto 43 no ponto alto que eu tenho logo à frente. E sigo caminhando com um ponto alto para cada corrente e um ponto alto sobre cada ponto alto até eu encontrar o meu canto. Vou fazer o meu até no canto e venho. Aqui está, trabalhei o restante da lateral, seguindo o padrão que orientei, e até esse último ponto alto que eu tenho aqui nessa lateral, fiz 83 pontos altos. Agora, o ponto 84, eu vou trabalhar pegando por debaixo do intervalo de correntes do canto. Então, aqui o meu ponto 84. Bom, então, os 2 lados da lateral mais comprida serão trabalhadas com 84 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que eu mostrei desse lado aqui. E os 2 lados da lateral mais estreita serão trabalhados com 57 pontos altos, igualzinho orientei do lado de cá. Bom, então, depois que faz esse ponto alto aqui no intervalo de correntes, nós fazemos 2 correntes para virar o canto e começamos a trabalhar os 57 pontos altos aqui dessa lateral mais estreita. Então, eu vou começar com um aqui no intervalo e depois um para cada ponto alto, um em cada intervalo de uma corrente e mais um aqui no intervalo de correntes do próximo canto, terei 57 pontos altos. Presta um pouquinho de atenção quando você chegar aqui onde nós temos o encerramento da volta, que é essa ponta aqui, para não pular esse último ponto, que às vezes acostuma da gente não perceber na hora que está trabalhando, porque ele é mais fechadinho aqui, o intervalo local onde trabalhar, e às vezes a gente pula. Então, vai contando direitinho para ficar com os 57 e depois dar certo o restante do bico. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta de número 16. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta 16, seguindo o padrão que orientei. E o bico, eu não vou trabalhar com a mesma técnica de trabalhar uma volta no direito e a outra no avesso. O bico, eu vou trabalhar ele inteiro pelo lado do direito. Então,
depois de trabalhar aqui o meu ponto 84 da segunda lateral mais comprida, eu faço 2 correntes, venho na terceira corrente que fiz aqui para começar a volta e prendo um baixíssimo. Então, encerramos a volta 16, agora vamos trabalhar a volta de número 17. Bem, então, para iniciar a volta 17, eu vou introduzir a agulha aqui de novo na mesma corrente onde acabei de fechar com o baixíssimo, vou buscar aqui uma linha para frente. E em seguida, laço e faço um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu faço mais uma corrente. E venho aqui trabalhar mais 4 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Bem, então aqui, esse ponto baixo, essa corrente que eu fiz no início, equivale ao primeiro ponto alto. Então, fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Nessa volta, nós vamos trabalhar grupos de 7 pontos altos separados por 2 correntes. Só esse primeiro grupo aqui que vai ser com 5, porque depois nós vamos completar esse grupo quando estivermos aqui encerrando a nossa volta. Bom, depois desses primeiros 5 pontos altos, então eu faço 2 correntes, pulo 2 de base e a partir do terceiro, eu vou trabalhar 7 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Aqui está, trabalhei 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, é só fazer 2 correntes, pular 2 pontos de base e, a partir do terceiro, trabalhar mais 7 pontos altos. Bom, então, nós vamos com esse padrão. 7 pontos altos, 2 correntes, pula 2, mais 7 pontos altos até encontrar o canto. Vou fazer o meu até ali e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei, estou aqui próximo ao meu canto. Depois desse grupo, eu tenho aqui na base apenas 7 pontos altos e depois as correntes do canto. Então, aqui é o trabalho da seguinte maneira. Fiz o grupo de 7 pontos, fiz 2 correntes, agora pulo 2 e a partir do terceiro vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto até o último ponto alto. Então, vou fazer aqui 5 pontos altos. Aqui está, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto de base, fiz 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei aqui nas correntes do canto. Agora, eu faço mais 2 pontos altos, pegando por debaixo das correntes e vou completar aqui mais um grupo com 7 pontos altos. Então, todas as vezes que nós estivermos chegando no final da lateral, seja ela aqui a mais comprida ou a mais curta, sempre vamos trabalhar o último grupo de 7 pontos altos igualzinho. Mostrei esse aqui. Bom, e depois que faz esse último grupo de 7 pontos na lateral, nós fazemos 2 correntes para virar o canto e vamos começar aqui a trabalhar os grupos de 7 pontos altos na próxima lateral. Então, o primeiro grupo de 7 pontos altos sempre vai ser trabalhado da maneira como vou mostrar esse aqui, quando nós viramos aqui o canto. Então, primeiro, eu faço 2 pontos altos aqui no intervalo. E depois de fazer esses 2 pontos altos aqui nas correntes, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto pelos próximos 5 pontos altos que eu tenho na base. Bem, então, olha, distribuindo dessa maneira, eu fiz aqui o primeiro grupo de 7 pontos desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, olha, todos os cantos serão virados igualzinho, acabei de mostrar esse aqui. Bom, e depois é só seguir, então, com as 2 correntes, pula 2 mais 7 pontos altos. Vamos contornar, então, toda a volta com essa orientação. Eu vou fazer aqui o restante da minha e venho lá no finalzinho fechando a volta com você. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta de número 17 com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui esse grupo de 7 pontos altos,
eu encontro aqui o início da minha volta. Então, para encerrar essa volta, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Faço aqui 2 correntes para virar o canto. E trabalho ainda mais 2 pontos altos aqui nas correntes, que é para completar o meu último grupo de 7 pontos altos. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos nas correntes, eu venho na corrente que eu fiz para iniciar a volta. Então, no início, eu trabalhei um ponto baixo e uma corrente. Então, pegando pelo meio da corrente, eu prendo aqui um ponto baixíssimo. E completei aqui o meu último grupo com 7 pontos altos. E encerrei a volta de número 17. Agora, vamos trabalhar a volta de número 18. Eu vou começar a volta 18 introduzindo a agulha de novo aqui no mesmo local onde fechei com o baixíssimo. E vou fazer aqui um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço mais uma corrente. Bem, então, esse ponto baixo e essa corrente equivalem ao primeiro ponto alto da volta 18. Agora, eu trabalho ainda mais 3 pontos altos, fazendo um para cada ponto alto que eu tenho na base. Então, aqui no início, contando com esse ponto baixo, essa corrente, eu trabalhei o total de 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Ficou vazio aqui na base, o último ponto. Nós vamos fazer na volta 18 grupos com 5 pontos altos. Só aqui o do início que eu fiz com 4, porque depois nós vamos completar fazendo mais um ponto alto aqui para encerrar a volta. Bom, depois desses primeiros 4 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. Vir nesse intervalo de 2 correntes que eu tenho de base, aqui trabalho um ponto alto. Depois desse ponto alto, mais 2 correntes, laço, venho sobre esse próximo grupo de pontos altos, vou pular o primeiro ponto e a partir do segundo vou trabalhar um ponto para cada de base até o penúltimo e vou fazer aqui um grupo com 5 pontos altos. Então, pulo o primeiro, começo pelo segundo e vou fazendo um para cada ponto de base até completar os 5. Ficou vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo. Então, sempre vai ser assim. Depois que completa os 5 pontos altos, então faz 2 correntes, vem no intervalo, trabalha um ponto alto, mais 2 correntes. Vem no próximo grupo, pula o primeiro, a partir do segundo, trabalha 5 pontos altos. Então, essa é a repetição que nós vamos seguir aqui por toda a volta. 5 pontos altos, 2 correntes, 1 ponto alto, 2 correntes e mais 5 pontos altos e vamos repetindo. Bom, então, vou fazer o meu até encontrar aqui o canto e venho mostrando como vamos virar. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei. Depois desse último grupo com 5 pontos altos, tenho aqui logo à frente as 2 correntes que viram o meu canto. Então, nos 4 cantos, nós vamos trabalhar com o mesmo padrão que eu vou mostrar nesse canto aqui. Fez os 5 pontos altos, faz 2 correntes, 1, 2, vem nas 2 correntes que viram o canto e aqui trabalha um ponto alto. Depois do ponto alto, faz uma corrente, mais um ponto alto. Depois desse ponto alto, mais uma corrente e mais um ponto alto. Nos 4 cantos, nós vamos trabalhar 3 pontos altos separados aqui por uma corrente. Depois que faz esses 3 pontos altos separados por uma corrente, então, nós vamos trabalhar mais 2 correntes, 1, 2. E, em seguida, venho fazer aqui 5 pontos altos sobre esse 7 de base. Então, pulo o primeiro ponto e começo a trabalhar pelo segundo. Bem, então, depois desses 5 pontos altos, eu sigo com 2 correntes, um ponto alto, mais 2 correntes, mais 5 pontos altos e vou assim até encontrar o canto. Chegando no canto, então, faço 2 correntes,
3 pontos altos separados aqui por uma corrente, mais 2 correntes e inicio a próxima lateral. Bom, então é só isso para trabalhar a volta 18. Eu vou completar o restante da minha, seguindo essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei o restante da volta 18, seguindo o padrão que orientei. Aqui no finalzinho da volta, trabalhei o meu último canto, com os 3 pontos altos separados por uma corrente, depois aqui fiz 2 correntes, e agora, para encerrar a volta, eu vou trabalhar ainda mais um ponto alto, para completar aqui o meu último grupo com 5 pontos altos. Então, eu vou pular esse próximo ponto alto de base, venho no seguinte, trabalho um ponto alto. Depois desse ponto alto, eu vou fechar a volta com um baixíssimo na corrente que eu fiz para iniciar. Então, no início, eu fiz um ponto baixo e uma corrente. Então, na corrente, eu passo a agulha pelo meio e prendo aqui um baixíssimo. Bem, então, encerramos a nossa volta 18. Agora, vamos trabalhar a volta de número 19. Bem, então, eu vou começar a volta 19, introduzindo a agulha novamente aqui na mesma corrente, onde acabei de fechar com o baixíssimo. Vou buscar a linha para frente e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, faço mais uma corrente. Então, aqui está o meu primeiro ponto alto da volta 19. Em seguida, trabalho mais 2 pontos altos, fazendo um para cada ponto de base. Bem, então, aqui está, trabalhei um grupo de 3 pontos altos. Sobre todos os grupos de 5 pontos altos que nós temos na base, vamos trabalhar 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos? Faz 2 correntes, laça, e agora nós vamos trabalhar 4 pontos altos pegando nesse ponto alto que está aqui sozinho. Então, aqui está. Trabalhei 4 pontos altos pegando no ponto alto sozinho. Agora, faço 2 correntes. Venho sobre o próximo grupo de 5 pontos altos e aqui vou trabalhar 3 pontos altos. Então, pulo o primeiro e começo pelo segundo. Faço um ponto para cada de base. Fez os 3 pontos altos, só fazer 2 correntes, vir no ponto alto sozinho e aqui trabalhar 4 pontos altos. Então, essa é a repetição que nós vamos trabalhar aqui em todas as laterais. Fez os 4 pontos altos, faz 2 correntes e vem trabalhar 3 pontos altos sobre esses 5 de base. Então, sempre pulo o primeiro e começo pelo segundo. Então, vamos com esse padrão até encontrar o canto. Eu vou fazer o meu até no canto e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei o meu canto. Então, os 4 cantos serão trabalhados igual vou mostrar agora. Depois que eu fiz esse último grupo de 3 pontos altos, eu vou trabalhar 2 correntes e vou fazer o total de 9 pontos altos aqui virando o canto. Então, eu trabalho um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto que eu tenho de base. 2 pontos altos nesse intervalo de uma corrente. E nesse ponto alto que eu tenho aqui bem no meio, eu vou fazer 3 pontos altos pegando nele. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos pegando nesse ponto alto do meio, venho no intervalo e trabalho aqui 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Depois dos 2 pontos altos no intervalo, venho no último ponto alto e aqui faço um ponto alto. Bem, então, olha, distribuindo dessa maneira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Então, nos 4 cantos, nós vamos fazer 9 pontos altos, distribuindo dessa maneira. Fez os 9 pontos, é só fazer as 2 correntes e vir trabalhar 3 pontos altos sobre esse grupo de 5. Então, pulo aqui o primeiro e começo pelo segundo. Então, aqui nós já estamos repetindo, igualzinho fizemos na outra lateral. Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntes,
vem no ponto alto sozinho, aqui faz 4 pontos altos. Fez os 4 pontos, faz 2 correntes, vem no próximo grupo de 5, pula o primeiro, a partir do segundo faz 3 pontos altos. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta 19. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a volta 19, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer o meu último grupo de 9 pontos altos, aqui virando o meu último canto, eu trabalhei ainda 2 correntes, e agora eu vou fechar essa volta com um baixíssimo, pegando na corrente que eu fiz aqui para iniciar a volta. Então, fiz um ponto baixo e uma corrente. No meio da corrente, introduzo a agulha e prendo o baixíssimo. Bem, então, aqui encerramos a nossa volta 19. Agora, vamos trabalhar a volta de número 20. Eu vou começar introduzindo aqui minha agulha nesse ponto alto que eu tenho logo à frente, busco uma linha e trabalho aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu faço uma corrente. E depois dessa corrente, eu venho sobre esses 4 pontos altos e aqui eu vou trabalhar 4 pontos altos com picô. Então, vou fazer um ponto alto com picô sobre cada ponto alto que eu tenho aqui na base. Eu venho no primeiro, trabalho o ponto alto. Depois do ponto alto, eu subo 3 correntes, 1, 2, 3. Volto aqui no ponto alto e atravesso a agulha por 2 linhas desse ponto alto. Busco uma linha e faço aqui um ponto baixo. Bem, então, aqui está o meu primeiro ponto alto com picô. Agora, laço, venho no ponto à frente, trabalho mais um ponto alto com picô. Então, faço o ponto alto, em seguida, subo 3 correntes, volto aqui no ponto alto, passo a agulha por 2 linhas, busco uma linha e faço aqui um ponto baixo. Aqui, meu segundo ponto alto com picô. Vou fazer ainda mais 2 pontos altos com picô sobre esses próximos 2 pontos altos que eu tenho na base. Bem, então, aqui está. Trabalhei 4 pontos altos com picô. Depois do quarto picô, eu laço, venho aqui no mesmo ponto onde trabalhei esse último ponto alto, faço aqui mais um ponto alto. Então, vai ficar assim sobre todos os grupos de 4 pontos altos que nós temos de base. Fez esse ponto alto aqui, faz uma corrente, vem no grupo de 3 pontos altos e no ponto alto que está no meio, nós trabalhamos um ponto baixo. Bem, então, essa é a repetição que nós vamos seguir aqui por toda a volta. Depois do ponto baixo, nós sempre fazemos uma corrente e vamos trabalhar aqui os 4 pontos altos com picô. E depois de fazer os 4 pontos altos com picô, então, sempre vamos trabalhar mais um ponto alto aqui no mesmo local onde fizemos esse último ponto alto. Depois desse ponto alto, então, é só fazer uma corrente e vir no ponto alto que está no meio aqui desse grupo de 3 pontos e prender um ponto baixo. Depois, faz uma corrente e repete aqui os pontos altos com picô, igual mostrei nesses dois aqui. Então, eu vou fazer o meu com essa orientação até encontrar o canto e vem. Aqui está, vem trabalhando com o padrão que orientei e encontrei os 9 pontos altos que viram o canto. Sobre esses 9 pontos altos que viram o canto,
nós vamos trabalhar o total de 8 pontos altos com picô e 1 ponto alto sem picô. E vamos distribuir da seguinte maneira. Depois de prender aqui esse ponto baixo, então faço uma corrente, venho no primeiro ponto alto e trabalho aqui um ponto alto com picô. E vou seguir, então, fazendo um ponto alto com picô até o meu penúltimo ponto alto aqui do grupo. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos com picô. Depois do oitavo ponto alto com picô, eu vou fazer um ponto alto sem picô no último ponto alto que eu tenho aqui do grupo. Depois desse ponto alto, faço uma corrente, venho nos 3 pontos altos e no ponto do meio prendo um ponto baixo. Bom, então, olha, os 4 cantos serão virados da mesma maneira que mostrei esse aqui. E todo o restante com o padrão que orientei nessa lateral. Então, aqui, depois desse ponto baixo, é só fazer uma corrente e vir trabalhar os 4 pontos altos com picô. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta de número 20. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 20, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o último ponto alto, virando esse canto, eu trabalho uma corrente. E depois dessa corrente, eu venho fechar a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar essa volta. Depois desse baixíssimo, eu laço mais uma vez, estendo a laçada e corto a linha. Bem, agora é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos, aqui pelo lado do avesso. E agora é só estender bem a peça, então nós começamos do meio para fora e depois pegamos aqui em todos os pontos picôs e vamos puxando eles para fora. E assim o nosso tapete fica bem assentado e bem bonito no chão. E encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.